Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Welcome to another broadcast of Life for All Institute. Estamos aqui nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, para uma conferência nacional dos Estados Unidos na região de Boston. We are here in the United States, in the state of Massachusetts, for a national conference in the region of Boston. E o Senhor, Ele quer ganhar toda a terra, claro, especialmente este continente norte-americano. And the Lord wants to gain the whole world, and of course this North American continent. E estamos muito contentes que nesse país, ainda que sejamos poucos, nós temos várias igrejas com vários irmãos extremamente engajados para com a obra do Senhor. We are very happy that even though in this country we have a few churches, but we still have many saints engaged for the Lord's work. Ainda que esta seja a primeira reunião, mas chegamos ontem e em várias comunhões nós já parece que nós já estamos aqui vários dias. Even though this is the first meeting, we arrived yesterday, but after many fellowships we had, it seems like we have been here for many days. E hoje de manhã nós tivemos a live do PAC para os comportores e também o Senhor nos falou ao coração. And this morning we had the live with PAC, with the co-porters, and the Lord spoke to our hearts. Eu quero iniciar essa palavra na primeira reunião usando o que o irmão acabou de fazer a leitura, Hebreus capítulo 11, versículo 3. And I want to start the word in this meeting with what the brother shared in Hebrews chapter 11, verse 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. By faith, we understand that the worlds were framed by the word of God. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. So that the things which are seen were not made of things which are visible. Com esse simples versículo, nós entendemos que Deus, nosso Deus é um Deus extremamente poderoso. With this simple verse, we understand that our God is a mighty God. Com apenas uma palavra, ele consegue formar um universo tão complexo, tão imenso. With a single word, he can frame this complex universe. E não somente isso, o universo visível veio do universo invisível, ou das coisas da esfera invisível. But not only that, the visible universe came from the invisible things. Nosso Deus é onipotente. Our God is omnipotent. Ele é extremamente sábio. And he is extremely wise. E ele sabe fazer as coisas. And he knows how to do things. Com uma palavra, ele faz acontecer as coisas. And with a single word, he can make things happen. Não temos muito tempo para explicar, mas em Gênesis capítulo 1, we don't have much time to explain, but in Genesis chapter 1, quando nós encontramos, depois que Gênesis 1 fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. In Genesis 1, after the account says that God created heaven and earth. E versículo 2 já nos traz trouxe a existência de uma coisa infeliz que aconteceu no universo. Then verse 2 talks about something unfortunate that happened in the universe. A terra, porém, estava sem forma e vazia. The earth was without form and void. Havia trevas sobre a face do abismo. And darkness was on the face of the deep. Alguma coisa aconteceu, certamente alguma rebelião aconteceu nesse universo. Something happened. Most likely a rebellion happened in the universe. E as criaturas que estavam na terra devem ter aderido a essa rebelião. And the creatures on earth, most likely they joined this rebellion. De fato, nós descobrimos em Isaías 14 e Ezequiel 28 And we found out in Isaiah 14 and Ezekiel 28 que um anjo criado em alta posição, ele acabou se
rebelando contra Deus. that angel created in a high position, he ended up rebelling against God. Ezequiel 28 fala que ele era um ser angelical criado de uma forma extremamente perfeita. Ezekiel 28 says that he was a perfect angelical being. Ele era cheio de sabedoria e cheio de formosura. And he was full of wisdom and beauty. Era muito capaz He was very capable e muito belo, muito bonito. and very beautiful. E era extremamente habilidoso. And he was extremely skillful. E isso fez um dia surgir orgulho em seu coração. And because of that, one day, proud arose in his heart. Então ele quis Pride. galgar posição cada vez mais elevado, mais alto, acima de todos os anjos. And he wanted to climb and become high in a higher position than all the angels. E chegou a querer ser igual a Deus. And he wanted to be like God. Claro que isso é impossível, uma criatura ser igual ao Deus Criador. And of course, this is impossible for a creature to become like the Creator. Então Deus o julgou e o lançou por terra. So God judged him and cast him down to earth. A partir de então ele se torna o adversário de Deus, lutando contra Deus. And from that moment on, he became God's adversary, fighting against God. Tornou-se Satanás, que significa o adversário de Deus. He became Satan, God's adversary. E desde então ele armou o seu reino contra o reino de Deus. Then he formed his kingdom against God's kingdom. Porque antes dessa rebelião só havia o reino de Deus. Because before this rebellion, there was only God's kingdom. E essa rebelião dele influenciou também a terra. And this rebellion of Satan influenced the earth. E fez com que as criaturas que havia antes de Deus criar Adão também se rebelassem contra Deus. And caused the creatures created before Adam to also rebel against God. Deus então teve de julgar a terra, e a terra, após o juízo de Deus, com as águas da morte, a terra ficou sem forma e vazia. So God had to judge the earth, and because of that, the earth became without form and void. Porque pela Bíblia nós vimos que Deus não criou essa terra para ser um caos, mas para ser habitada. Because from the Bible we learn that God did not create the earth to be a chaos, Então- but to be inhabited. Então, com essa rebelião, a terra ficou sem forma e vazia, e havia trevas por toda a superfície da terra, na superfície das águas. So because of this rebellion, the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. Mas tem uma boa notícia: o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. But there is a good news here. The Spirit of God was hovering Isso over in- the face of the waters. Isso indica que Deus não desistiu da terra. That indicates that God did not give up on earth. Deus quer restaurar a terra, God wants to restore the earth. porque para Deus a terra é um planeta muito especial. Because for God, the earth is a special planet. Em Zacarias 12, nós podemos ver In Zechariah 12, we can see que assim diz o Senhor Deus, que estendeu o céu, Thus says the Lord, who stretches out the heaven, fundou a terra lays the foundation of the earth, e formou o espírito do homem dentro dele. and forms the spirit of man within him. Então, para Deus, resumindo toda a criação dele em apenas 3 itens: So summarizing the whole of God's creation, it can be summarized in 3 items. para Deus, o céu é todo esse cosmo que Deus criou, o céu. For God, the heavens is the whole cosmos created by God. Esse céu existe para a terra. And this heavens exists because of the earth. Ele formou a terra. He formed the earth. E por que ele formou a terra? And why did he form the earth? Ele formou a terra para colocar o homem aqui.
He formed the earth to place man over here. Porque o homem, para ele, é uma criatura especialíssima. Because man is a special creature for God. Porque ele formou, ele, aqui diz, formou o espírito do homem dentro dele. Because here says, he formed the spirit of man within him. É a única criatura que Deus criou um espírito dentro do homem a partir do fôlego de vida que vem do próprio Deus. Man was the only creature formed by God where God put his spirit, a spirit, formed a spirit coming from the breath of God. Porque na criação do homem, Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida que saiu dele próprio. Because in man's creation, God breathed his breath of life in the nostrils of that created man. E esse sopro de Deus formou o espírito do homem. And this breath of God formed the spirit of man. E esse espírito do homem foi formado para fazer contato com Deus. And the spirit of man was formed to make contact with God. Porque o nosso espírito foi criado diretamente pelo sopro de Deus. Because our spirit was created directly by the breath of God. Nosso espírito tem a capacidade de contactar Deus Our spirit has the ability to contact God, e receber Deus. to receive God. Então, por isso o homem é tão importante. That's why man is so important. Deus então fez o homem à sua imagem e semelhança. God then created man according to his image and likeness. E Deus também formou no jardim do Éden, no meio do jardim do Éden, a árvore da vida. And God planted in the middle of the Garden of Eden the tree of life. Ele plantou toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. He planted all sorts of trees good for food and pleasant for the sight. E colocou no meio do jardim a árvore da vida. And in the middle of the garden he placed the tree of life. Porque Deus deseja que o homem escolhesse comer da árvore da vida, Because God wanted man to choose the eating of the tree of life. essa árvore representa o próprio Deus. And this tree represents God himself. E quando o homem comer da árvore da vida, estaria recebendo a própria vida de Deus. And when man eat of this tree of life, he receives the very life of God. E Deus então entraria no espírito do homem And God then will enter into the spirit of man. e passaria a viver no homem And he will live inside of man para fazer a vontade de Deus. to do his will. É tão simples assim. It is simple like that. Para que o reino de Deus pudesse formar nessa terra For the kingdom of God to be formed here on earth, e para que Deus possa estabelecer seu governo na terra através do homem. and for God to establish his government on earth through man. No entanto, Satanás, o adversário de Deus, antecipou-se e enganou o homem. However, Satan, God's adversary, he anticipated and reached out to man. Convenceu Eva a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus disse para não comer. He convinced Eve of eating of the tree of the knowledge of good and evil. Que no dia em que comesse, morreria. That God had told her not to eat, because on the day that they eat of that tree, they would die. Mas o diabo, através da serpente, disse para a mulher: é certo que não morrereis. But the devil told the woman, you're not going to die for sure. E isso induziu a mulher a olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela viu que era boa para alimento e também era desejável para ter entendimento. And that caused the woman to look at the tree of the knowledge of good and evil, and she found out that the tree was good for food, and it was pleasant to the eyes, to give knowledge. A mulher não sabia que era um engodo. Because the woman did not know that that was a lie. Era um engano. She was being deceived. Daria um
falso discernimento para o homem do que seja o bem e o mal. Man would get a false discernment between good and evil. Mas a intenção dessa árvore é tirar o homem de Deus. But the intention of that tree was to bring man away from God. O homem não precisaria mais de Deus como sua vida. Man would not need God as his life. O homem poderia fazer de acordo com o seu entendimento, de acordo com sua capacidade. Man would be able to do things according to his understanding and capability. Uma vez que o homem sabe o que é bem ou o que é o mal, o homem pensa que ele é capaz de fazer o bem e agradar a Deus. Once man knows what is good and what is evil, he can please God. O que eu acabo de dizer parece uma coisa tão infantil, tão primária, What I have just said, it might sound so childish, mas isso enganou o homem por 6.000 anos. but that deceived man for 6,000 years. Mesmo muitos cristãos da igreja. Even many Christians in the church. Por isso, irmãos, eu quero começar essa mensagem com uma preocupação de Deus em Salmos 14. That's why, saints, I want to start this message with a concern of God in Psalms 14. Versículos de 1 a 3, vamos ler. Verses 1 to 3, let's read it. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. The fool has said in his heart, there is no God. Corrompem-se e praticam abominação. They are corrupt. They have done abominable works. Quando você lê na Bíblia abominação, entenda por idolatria. When you read in the Bible abominable works, you can read idolatry. Não há quem faça o bem. There is none who does good. Ainda que tenha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, não há quem faça o bem. Even if man ate of the tree of the knowledge of good and evil, there is still none who does good. Romanos capítulo 7 mostra o homem em conflito. Romans chapter 7 shows man in a conflict. O homem foi criado com uma lei no seu interior de querer fazer o bem. Man was created with a law within him, wanting to do good. Tem prazer na lei de Deus. He has pleasure in the law of God. Mas quando ele vai fazer o bem, But when he goes and trying to do good, ele percebe que ele não faz o que ele prefere fazer e acaba fazendo mal que ele não quer fazer. he realizes that he cannot do the good that he will to do, but he ends up doing the evil. Não são minhas palavras, está registrado em Romanos 7 na sua Bíblia. These are not my words. This is recorded in Romans chapter 7 in your Bible. Aí Paulo descreve essa situação conflituosa de um cristão. So Paul describes this conflict within a Christian life. Se eu não faço o bem que prefiro e acabo fazendo mal que eu não quero, eu descubro que não sou eu quem o faz. If I do not do the good that I will, and I do the evil that I don't want to do, I find out that it is not me who does it, Mas o pecado que habita em mim. but sin which dwells in me. Vocês descobriram o engodo de Satanás? Have you found out the lie of Satan? Ele lança uma isca, fazendo você desejar ter entendimento através da árvore do conhecimento do bem e do mal. He will send a bait to make you desire to have the knowledge of good and evil. E você, como aquele peixe, morde a isca And like fish, you'll bite the bait. você fica fisgado e vira escravo do pecado. So you will be caught and you become slave of sin. Todos nós, todos os seres humanos foram pegos por essa isca. All of us, all human beings, we were caught by this bait. Nós temos o pecado habitando em nós. We have sin dwelling within us. Quando o homem desobedeceu, comendo da árvore que Deus disse para não comer, When man disobeyed, eating of the tree that God said, do not eat that, o pecado entrou
no mundo. sin entered the world, E o mundo entrou também pelo pecado no mundo. and through Perdão, a morte pelo pecado entrou no mundo. and death entered the world through sin. E a morte passou para todos os homens. And death was spread to all men, E todos pecaram. and all sinned. Não há um justo, nem sequer um. There is no just, not only one. Todos carecem da glória de Deus. All fell short of the glory of God. Então, com esse engano, com essa desobediência, o homem foi desligado de Deus. So with this lie, with this disobedience, man was disconnected from O God. homem hoje é escravo do pecado e da morte. Today man is slave of sin and death. Em vez de Deus reinar pela vida, quando o homem comer da árvore da vida, Instead of God reigning in life by man eating of the tree of life, a morte passou a reinar sobre a humanidade porque comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. death started reigning over humanity because man ate of the tree of the knowledge of good and evil. Satanás conseguiu frustrar o plano de Deus. Satan was able to frustrate the plan of God. Mas Deus não desistiu do homem. But God did not give up on man. Logo depois do homem ter sido enganado, e Deus disse para a serpente: Right after man was deceived by the serpent, God told the serpent Gênesis 3, in Genesis chapter 3, versículo 15. verse 15. Deus então falou para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, God told the serpent, and I will put enmity between you and the woman, entre a tua descendência e o seu descendente. and between your seed and her seed. A descendência da serpente é todo o homem que caiu no engodo e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. The serpent's seed is all the humanity, the whole humanity, all men who ate of that tree and got deceived by the serpent. Porque o homem agora recebeu a natureza pecaminosa. Because man received the sinful nature. Eu quero até dramatizar um pouco você. O homem tem o DNA do diabo. And I will be a little dramatic with you. Man has the DNA of the devil. Todo homem caído tem a impressão digital do inimigo de Every Deus. fallen man has the fingerprint of the enemy, Da natureza pecaminosa. the sinful nature. Não tem como você livrar dele. There is no way to get rid of that. Portanto, queridos irmãos, depois da queda do homem, Deus só tem uma maneira de mudar toda a história do homem. Therefore, dear brothers and sisters, after the fall of man, God has only one way to change the situation of humanity. Somente com a vinda do descendente da mulher. Only through the coming of the seed of the woman. Essa palavra descendência da serpente e o descendente da mulher This word used here, the seed of the serpent and the seed of the woman. a tradução em inglês, a versão em inglês está melhor. É a semente da serpente e a semente da mulher. Seed. The translation in English is better than Portuguese. Portuguese is descendant, but in English is seed. Semente. The seed. Semente é aquilo que germina uma vida. The seed is what germinates life. Quando o homem desobedeceu contra Deus e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, When man disobeyed God and ate of the tree of the knowledge of good and evil, o diabo injetou a semente dele no homem. the devil injected his seed within man. E essa semente do diabo passou a germinar no homem. And this seed of the devil germinates inside of man. Vocês percebem a gravidade? Do you realize the situation? Essa mesma palavra semente pode ser traduzida de sêmen.
And the very word of seed can be translated to semen. Própria natureza genética de Satanás foi injetada no homem. The very genetic nature of Satan was injected inside of man. Não há quem faça o bem. There is none who does good. E Deus, até a vinda da semente da mulher, não tem muito o que fazer. And until the coming of the seed of the woman, there is not much to be done. E quem é a semente da mulher? And who is the seed of the woman? Quem você acha que é a semente da mulher? Who do you think is the seed of the woman? Quem foi o único homem que foi gerado só da mulher, sem a participação do homem? Who was the only person who was conceived from the woman without any participation of a man? É o Senhor Jesus. The Lord Jesus. Ele nasceu de uma virgem chamada Maria. He was born of a virgin named Mary. A Maria foi concebida pelo Espírito Santo. And he was conceived by the Holy Spirit. Então a semente da mulher, descendente da mulher, é Cristo. So the seed of the woman is Christ. Quando viesse Cristo, aí viria uma solução definitiva. When Christ came, then a definite solution would come Para mudar a história do homem. to change man's history. Como ele mudaria o homem, a história do homem? How could he change man's history? É principalmente na cruz. Through the cross, especially. Quando Cristo morreu na cruz, When Christ died on the cross, sabe quem morreu lá? do you know who died over there? O seu velho homem. Your old man. Romanos 6,6, como fala? Romans 6:6. What does it say? Vamos ler. Let's read it. Aquele em quem foi injetada a natureza pecaminosa de Satanás, morreu na cruz com Cristo. The one who received the sinful nature of Satan died on the cross with Christ. Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Romans 6:6. Knowing this, that our old man was crucified with him. Enquanto não morresse o nosso velho homem, não tem solução definitiva para o homem. While our old man died, there was no solution for man. Quando Cristo morreu na cruz, o nosso velho homem foi crucificado com ele lá. When Christ died on the cross, our old man was crucified there. Deu um fim àquela humanidade em quem foi injetado o DNA do diabo. It put an end to that humanity that received the DNA of the devil. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. That the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Ou melhor, vou ler desde o versículo 3 para vocês ficarem mais claros com o contexto. I'm going to read from verse 3 so you can understand better the context. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Porque na véspera da morte de Cristo, ele tomou o pão, abençoou e distribuiu entre os discípulos? Why did the Lord take the bread close to his death and distribute it among the disciples? E também ele tomou o cálice, também distribuiu aos discípulos, ele falou, tomai, né, e comei esse pão, que é a minha carne, e bebei desse cálice, que é o sangue da minha aliança. And he also took the cup and he shared that with the disciples, telling them that that was the blood of the covenant. Porque ele insistiu com seus discípulos que devemos fazer isso até a sua vinda.
why did he insist with the disciples, telling them that they should do that until his coming? Em memória da sua morte. To remember his death. A morte de Cristo marcou a humanidade como a solução definitiva. The death of Christ marked the humanity with a positive solution. Quando você participa de uma reunião da ceia do Senhor, do partir do pão, When you partake of the Lord's table, o pão que você come the bread that you eat, e o cálice que você toma, and the cup that you drink from, é para você lembrar da morte do Senhor. this is for you to remember of the death of the Lord. Porque a morte do Senhor marcou a solução definitiva de Deus para esse homem caído. Because the Lord's death marked a definite solution for this fallen man. Eu vou ler o versículo 4 agora. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, I'm going to read verse 4 now. Therefore, we were buried with him through baptism into death, porque Cristo não só morreu, mas ele ressuscitou. that just as Christ was raised from the dead by the Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, assim também andemos nós em novidade de vida. even so we also should walk in newness of life. Pela primeira vez, o homem pode se livrar daquele velho homem que foi contaminado pelo DNA do diabo. For the first time, man can be delivered from that old man which was contaminated by the devil. Podemos andar em novidade da vida de Deus, We can walk in newness of life, em ressurreição, in resurrection, como um novo homem. as a new man. No novo homem nós temos o DNA de Deus, In the new man, we have God's DNA porque nós cremos em Jesus e recebemos a vida eterna. because we believed in Jesus and received the eternal life. Nós novamente tivemos acesso à árvore da vida que Adão perdeu lá no jardim do Éden. Once again, we have access to the tree of life that Adam had lost in the Garden of Eden. E por comer da árvore da vida, em crendo em Jesus, recebemos a vida de Deus e nós nos tornamos filhos de Deus. And because we ate of the tree of life by believing in Jesus, we became God's children. Então, hoje não precisamos mais viver no velho homem escravizado pelo pecado. So today we no longer need to live in the old man enslaved by sin. Hoje podemos viver em novidade de vida no novo homem. Today we can live in newness of life in the new man. Como viver no novo homem e como continuar vivendo no velho homem? How can we live in the new man or continue living in the old man? Porque infelizmente ambos ainda estão em nós. Because unfortunately both are within us. Nós não a natureza pecaminosa não foi erradicada de nós. The sinful nature was not removed from us. Nós temos ambos aqui. We have both E você in us. tem a opção de viver por um ou por outro. But you have a choice to live by one or the other. Romanos 8, Romans chapter 8, versículo 5. verse 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. Inclinam para a carne, cogitam as coisas da carne, refere-se você inclinar a sua mente na carne. To be leaning towards the flesh means to set your mind on the things of the flesh. Em outras palavras, a sua mente tem um poder decisório. In other words, your mind has Decisório. a power to make a decision. Você pode decidir inclinar-se para a carne ou inclinar-se para o espírito. You can decide whether you will
set your mind on the flesh or on the spirit. Se você se inclina para a carne, você vai, né, você cogita, você pensa nas coisas da carne. If you set your mind on the things of the flesh, we will think of the things of the flesh. Se você se inclina para o espírito, você pensa nas coisas do espírito. If you set your mind on the things of the spirit, you will think on of the things of the spirit. Aí o versículo 6 deixa mais claro. Then verse 6 will make it even more clear. Porque a inclinação da sua mente para a carne vai resultar em morte. For to be carnally minded is death, Mas a inclinação da sua mente para com o espírito vai resultar em vida e paz. but to be spiritually minded is life and peace. Então, você quem decide. So you are the one who will make a A decision. sua mente tem o poder de decisão, ou para a carne ou para o espírito. Your mind has the power to make this choice, either Versículo, the flesh or the spirit. versículo 7, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Verse 7, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. So then, those who are in the flesh cannot please God. Vós, porém, não estáis mais na carne, mas no Espírito. But you are not in the flesh, but in the spirit. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, If indeed the Spirit of God dwells in you. e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. Por isso, irmãos, hoje nós temos que perceber que nós podemos decidir não viver mais pelo velho homem, mas viver pelo novo homem. That's why, brothers and sisters, we can decide not living by the old man, but by the new man. E tudo depende onde você põe o seu pensamento, onde você põe a sua mente. And everything depends on where you set your mind, your thoughts. Por isso, queridos irmãos, vocês talvez que estão aqui pela primeira vez, vocês podem estranhar um pouco. Aqui se faz imersão na palavra, grito de guerra, né? Temos o papel para imersão, tem anotação de palavras. Você pode ver os adolescentes, todos estão fazendo anotação nas palavras, da mensagem. That's why, dear brothers and sisters, you might be think a little bit strange that we have war cries here, we have immersion. You can take a look at the teenagers, they all taking notes of the message. Qual é o segredo de colocar a mente no espírito? What is the secret of setting the mind in the spirit? É pela palavra. It is through the word. Quanto mais você está imerso na palavra de Deus, The more you are immersed in the word of God, ou melhor, você tem contato com a palavra de Deus, you are in contact with the word of God. você se aprofunda na palavra de Deus. You are getting deep in the word of God. Você deixa a palavra de Deus falar com você, dar direção para você, You let the word of God to speak with you and give you direction. faz com que a sua mente se incline para Ele, That will cause para your Deus. mind to be set on God, para o Espírito. in the spirit. E no Espírito você tem a realidade de que o seu velho homem foi crucificado com Cristo. And in the spirit, you have the reality that your old man was crucified with Christ. Você não vive pela sua capacidade que você acha que tem de fazer o bem. You do not live by your capacity that you think you can do good. Você vive pela vida de Deus através da palavra de Deus. You live by God's life Você, through the word of God. você crê na palavra de You Deus. believe in the word of Você é God. obediente à palavra de Deus. You are obedient to Você, the word of God. você não tem dúvidas quanto à palavra de Deus. You have no doubts towards the word of E God. você percebe que a palavra de Deus tem poder de
executar obras sobrenaturais na sua vida. And you realize that the Word of God has the power to do miraculous things in your life. Não é pelo certo ou errado da árvore do conhecimento, It is not by right or wrong in the tree of the knowledge, mas é pela vida de Deus. but it is by God's life. Agora, depois de tudo isso, o que eu estou querendo falar? After all of that, what am I trying to say? Infelizmente, da queda do homem até a cruz de Cristo, Unfortunately, passaram praticamente 4.000 anos. from the fall of man until the coming of Christ, almost 4,000 years went by. E mais ou menos desde a queda do homem até o chamamento de Abraão, mais ou menos 2.000 anos. And more or less from the fall of man and Abraham's calling, 2,000 years went by. E a partir de Abraão veio um povo de Deus, o povo de Israel. And from Abraham, a people, the people of God, the people of Israel was raised. Era um povo de Deus, do reino de Deus aqui na terra. And that was God's people. God's people, the kingdom of God here on earth. É o reino de Deus aqui na terra, o povo de Israel, para fazer a vontade de Deus. That was God's kingdom on earth. The people of Israel here on earth to do God's will. Mas a história de Israel nos mostra que nem tudo foi perfeito. But the history of Israel tells us that not everything was perfect. Alguns foram obedientes, a maioria dos reis não foi. Some were obedient, but the majority of the kings, they were not. E muitos, a ponto do reino de Israel se dividir em dois depois de Salomão, de Roboão. To the point that the kingdom of Israel was divided in two after Solomon and Rehoboam. Reino do norte, reino de Israel, reino do sul, reino de Judá. The kingdom of the north, which was Israel, and the kingdom of the south, which was Judah. Reino do norte, reino de Israel, eles fizeram tudo segundo o que era abominável diante do Senhor. And the kingdom of the north, Israel, they did everything abominable. Passaram To a the adorar ídolos. They started worshiping idols. Deus permitiu que eles fossem levados pela Assíria, em cativeiro da Síria, se espalhado pelo território da Síria. And God allowed them to be taken into captivity by Assyria. E o reino de Judá foi um pouco melhor, And the kingdom of Judah was a little better, mas também introduziram muitas coisas da abominação. but they also brought in many abominable things. O livro de Ezequiel nos mostra que até mesmo dentro do próprio templo, santuário de Deus, haviam lugares de adoração a ídolos. And the book of Ezekiel shows us that even inside of the temple they had idols. E Deus então permitiu o cativeiro babilônico acontecer. And God allowed the Babylonian captivity to happen. O templo foi destruído, Jerusalém foi destruída. And the temple was destroyed and Jerusalem was destroyed as well. Deus permitiu 70 anos de desolação. And God allowed 70 years of Até que chegasse desolation. o rei Ciro da Pérsia e um grupo de pessoas voltou para restaurar Jerusalém. Until King Cyrus from Persia and then a group of people went back to restore Jerusalem. Porque não havia solução definitiva depois da queda do homem. Because after the fall of man, there was no definite solution. Somente depois de aproximadamente 2.000 anos depois de Abraão é que veio Cristo. Only approximately 2,000 years after Abraham, with the coming of Christ. Quando Cristo veio, acendeu uma esperança para Deus. When Christ came, hope came up for God. Mas o próprio povo de Deus, povo judeu, perseguia Jesus. But the very people of God, the Jewish people, persecuted Jesus. E os líderes dos judeus mataram a Cristo. And the leaders among the Jews, they killed the Christ. A traição.
they betrayed. Mas estava isso no plano de Deus. But that was according to God's Porque a plan. morte de Cristo traria uma solução definitiva para o homem. Because the death of Christ would bring a definite solution for man. Após a morte e ressurreição de Cristo, a igreja foi gerada. After the death and resurrection of Christ, the church was produced. Agora nós temos um povo de Deus aqui na terra que tem a vida de Deus e que pode viver na esfera celestial. Now we have a people of God here on earth who has the life of God and can live this heavenly kingdom. Agora é possível o homem ter a realidade do reino dos céus aqui na terra. Now it is possible for man to have the reality of God's kingdom on earth. Os primeiros anos da vida da igreja em Jerusalém provam isso. The first few years of the church in Jerusalem, they proved that. Eles não viviam pela capacidade humana. They did not live according to human capacity. A igreja passou a prosperar porque tinham falar de Deus por meio dos apóstolos. The church prospered because they had the speaking of the apostles. E a igreja tinha comunhão sobre o que os apóstolos ensinavam, falavam. And they would have fellowship on what the apostles spoke. Eles não dependiam da sua capacidade humana, They did not rely on their human capacity. mas em crer na palavra e ter comunhão sobre a palavra dos apóstolos, o Espírito Santo tinha liberdade em atuar. But in believing in the word and having fellowship in the word of the apostles, the Spirit had freedom to operate. Sinais, prodígios e milagres aconteciam pelas mãos dos apóstolos. Signs, miracles, and wonders would take place by the hands of the apostles. Grande milagre é fazer os judeus crentes não darem mais atenção para os seus bens, seu dinheiro. And the great miracle was to cause the Jewish believers, they were not concerned about their own possessions. Ninguém considerava como seu o que era seu, o que era as suas propriedades, seus patrimônios, seu dinheiro no banco. No one considered as theirs their own possessions, the money that they had in the bank. Aqueles que Account. vendiam suas propriedades e entregavam dinheiro aos pés dos apóstolos. They would sell their possessions and they would pour the money on the feet of the apostles. Que mudança radical isso! What a radical change. Os judeus que amam tanto dinheiro. Jewish people who love money E so agora, much. o que aconteceu? Esse desapego total com relação às coisas But materiais. what happened now? They are detached from material things. É o poder do Espírito. This is the power of the Spirit, É o poder da palavra. the power of the Word, Poder da ressurreição. the power of resurrection. Mas o inimigo logo veio. But the enemy came in, Veio a perseguição and persecution por causa came da morte de Estevão. because of the death of Stephen. Dentro da própria igreja de Jerusalém, alguns preconizavam voltar para o judaísmo. And inside of the church in Jerusalem, some wanted to go back to Judaism. E Deus então prepara um jovem Saulo e que se torna o apóstolo Paulo. So God prepared a young one, Saul, who became the apostle Paul. Levou esse evangelho para a terra gentia, And he brought this gospel to the Gentile world, não só para aquela região da Capadócia, né, da Galácia. not only to the region of Cappadocia and Galatia. O evangelho atravessou o mar Egeu, foi para Macedônia e Acaia. But the gospel crossed the sea towards Macedonia and Achaia, E finalmente chegou até Roma. and finally achieved Rome. Igrejas foram levantadas And many churches were pelo raised poder do Espírito. by the power of the Spirit. Mas o inimigo de Deus não descansa usando a mesma tática em Jerusalém, também acabou perseguindo toda a obra de Paulo. But God's enemy, he doesn't rest, and he used the same tactic that he used in Jerusalem, persecuting the apostle Paul. Que no fim, quando Paulo, no ano 67, ano em que ele foi morto, And at the end, year 67, the year that Paul was killed, ele disse: todos os da Ásia me abandonaram. Paul says that all in Asia had abandoned him. São os que ele cultivou com suas próprias mãos, com lágrimas, dia e noite admoestava a cada um. And these are the ones that he cared for with his own hands, with tears,
Mas ele não desanimou, não. But he was not discouraged. Ele fala em 2 Timóteo 4, 6 a 8. He says that in 2 Timothy, Como ele diz? what does he say? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. 4, 2 6. Timothy 4:6. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. Eu combati o bom combate. I have fought the good fight. Completei a carreira. I have finished the race. Guardei a fé. I have kept the faith. Já agora a coroa da justiça me está guardada, Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day. Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. And not to me only, but also to all who have loved his appearing. Ele partiu confiante de que o Senhor irá terminar a sua obra. He left with an assurance that God would complete his work. Depois da sua partida, mais 19 séculos se passaram. And after he died, more than 19 centuries went by. Já estamos no século 21, We are on the 21st century, 2025. 2025. Cristo morreu no ano 29 Christ do presente calendário. died on the year 29 of this E calendar. nós estamos em 2025. And we are in the year 2025. Mais 4 anos, alcançamos 2029. Another 4 years, we will reach the year 2029, Que completam 2.000 anos da cruz de Cristo. which will complete then 2,000 years after the cross of Christ. A vontade de Deus já foi concluída? Has the will of God been concluded? E qual é a vontade de Deus para vocês, adolescentes, vocês sabem? And what is the will of God for you, the teenagers? Qual é a vontade de Deus? What is the will of God? Efésios 1, Ephesians 1, 9 e 10. 9 and 10. O mistério da vontade de Deus é Deus encabeçar Cristo sobre todas as coisas. The mystery of God's will is that Christ may head up all things, Tanto as do céu como as da terra, both in heaven and on earth, na plenitude da dispensação dos tempos. in the fullness of the dispensation of time. O que quer dizer isso? What does that mean? Quer dizer que o tempo foi aberto por Deus para execução da sua vontade. It means that time was opened up by God to do His will. Deus deseja encabeçar Cristo em todas as coisas, por isso ele criou o tempo, e enquanto durar o tempo, é para fazer isso. God wants Christ to head up all things, and while time lasts, this is what time is for. Quando Cristo encabeçar sobre todas as coisas, o tempo deixará de existir. When Christ heads up all things, then time will no longer exist. Nós entraremos na eternidade com Deus. We will enter into eternity with God. Então, enquanto existe o tic-tac, So while there is a tick-tock, enquanto eu dependo do meu relógio para ver que horas são, while I depend on my watch to see the time, eu tenho que lembrar que a vontade de Deus não foi concluída. I must remember that the will of God has not been concluded yet. Então, Cristo precisa encabeçar sobre todas as So coisas. Christ needs to head up all things. Quem vai fazer esse trabalho? Who will do this work? É a sua igreja. It is His church. Somos nós. We will do it. Eu e você. You and I. Mas a grande maioria da igreja, da cristandade, está totalmente desapercebida.
But the great majority of the church, of the Christians, they are not aware of that. Até os cristãos, cada um se preocupa com sua obra religiosa ou até viver no mundo. Even among Christians, everybody's only concerned about a religious work or maybe living a worldly life. Quem se preocupa com o reino de Deus? Who is concerned about the kingdom of God? Faltam poucos anos para o Senhor voltar. There are only a few years left for the Lord to come back. Que ano o Senhor vai voltar? Ninguém sabe. No one knows which year the Lord will come back. Mas uma coisa sabemos, que está muito próxima a vinda dele. But one thing we know, that His coming is very near. Depende de nós. It depends on us. E nesse momento, And it is very moment. por isso que eu usei esse versículo. Não, acho que não acabei de ler, né? Em Salmo 14. Eu não I don't acabei de think ler. I finished reading these verses in Psalms 14. Eu vou ler para vocês perceberem o desespero do Senhor. I'm going to read this verse so you can realize the desperation of the Lord. Eu só li o primeiro versículo, não é isso? I read only the first verse, right? Vamos ler o versículo 2. Let's read verse 2. Do céu olha o Senhor The Lord looks down from heaven para os filhos dos homens. upon the children of men. O Senhor olha lá do céu, lá de cima, Ele olha para nós. So the Lord looks down from heaven. He's looking at us. Que ele quer achar? What? Que Ele procura? What is He looking for? Para ver se há quem entenda. He wants to find if there is any who understand. Não sei se quantos entenderam o coração de Deus. I am not sure how many really understood God's heart. Grandes homens de Deus viveram no nosso passado. Great men of God lived in the past. Mas a grande maioria dos cristãos não entendem. But the great majority entende. of the Christians do not understand. Não há quem busque a Deus. Para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. To see if there are any who understand, who seek God. Se você entende, você busca a Deus. If you understand, you seek God. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. They have all turned aside. They have together become corrupt. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. There is none who does good. No, not one. Mas eu quero concentrar nessa afirmação. Deus olha do céu para os filhos dos homens e Ele, para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. But I want to focus on this portion, that God looks down from heaven upon the children of men to see if there are any who understand. Mesmo nessa noite, Ele olha para nós. Even tonight, He's looking at us. Ele quer ver se alguém está entendendo. He wants to see if there is anyone understanding. Por exemplo, o que aconteceu com a primeira geração de descendência de Adão e Eva. For instance, what happened with the first descendants, the generation from Adam and Eve. Em capítulo 4 de Gênesis, In chapter 4 of Genesis, de Adão e Eva nasceram 2 filhos, Caim e Abel. from Adam and Eve, they had 2 children, Cain and Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Abel was a keeper of sheep, and Cain was a tiller of the ground. Aconteceu no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. And the Lord respected Abel and his offering, but he did not respect Cain and his offering.
Você entendeu? Did you understand? Você entendeu Stand it? mesmo? Did you really understand A it? grande maioria dos cristãos não entende. The very majority of the Christians do not understand that. Tinha um irmão, já partiu para o Senhor, um irmão, né, maduro, no meu grupo familiar. Ele ficou, quando leu aqui, ele ficou revoltado com o Senhor. There was this senior brother who had already went to be with the Lord. He was part of my family group. That when he read that, he was very upset with the Lord. Mas o que Caim fez de errado? He said, "What did Cain Caim- do wrong? Caim foi lavrador. He was a tiller of the ground. Ele fez o que era lógico. He did what was logic." Porque Deus havia falado para Adão que, né, que com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Because God had told Abraham that from the sweat of your face you shall eat bread. Adão, não é He told Adam. E disse, né, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. No final do versículo 17. 4:17. No final. Cursed is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your life. Então Caim, pela lógica, ele foi, vou ser lavrador, já que para meu sustento preciso trabalhar duro na terra. So through logic, Cain became a tiller of the ground to get the sustenance from the ground. E então, do fruto da terra, eu vou ofertar ao Senhor o melhor. And from the fruit of the ground I will offer to the Lord what is the O best. que tem de errado nisso? What is wrong about it? Por que Deus não aceitou a ele e a sua oferta? Why did God could not accept his offering? Por que Deus se agradou de Abel e da sua oferta e não de Caim e da sua oferta? Why God respected Abel and his offering and did not respect Cain and his offering? Alguém entendeu alguma coisa aqui? Você entendeu por quê? Have you understood why? Por isso que com auxílio de todas as passagens sobre Caim e Abel né, em toda a Bíblia, nós começamos a entender alguma coisa. With the help of all the portions of the Bible, many portions in the Bible, we can understand something about it. Mas eu quero mostrar para vocês que sem a revelação de Deus, nós não entendemos o coração de Deus. But I want to show you that without God's revelation, we cannot understand the heart of God. Eu não tenho muito tempo, eu queria, na verdade, eu me preparei para mostrar vários lugares, mas o Senhor me fez falar toda essa introdução. I do not have much time, and I had prepared to go through all other portions, but the Lord caused me to do all this introduction. Para contextualizar vocês do que eu vou apresentar. To give you a context of what I'm going to present to you. Talvez agora seja bom mostrar uma ilustração que é o 1 Samuel 15 que nós lemos recentemente. Não é So isso? perhaps now it is a good time to show you, to present to you 1 Samuel 15. Quem Show you sabe illustration. traga um pouco de luz para vocês. And perhaps this could bring light to you. Porque depois que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem tem uma tendência de andar pelo certo e errado. Because after man ate of the tree of the knowledge of good and evil, there is a tendency of walking according to right and wrong. O homem está inclinado a usar sua capacidade natural. And there is a tendency of man to use his natural capacity. Ele está inclinado a fazer do que ele acha que é melhor, do que ele acha certo. And man, he does what he according to what he thinks is right and wrong. Então não se esqueça do primeiro versículo que eu li para vocês em Hebreus 11:3. So do not forget the first verse I read for you in Hebrews 11:3. Vou recordar vocês. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. I'm going to remind you, by faith we know that the universe, the worlds were framed by the word of God.
Deus continua fazendo a obra de Deus pela palavra dele. God continues doing His work through His Word. Agora encontra no homem que foi contaminado pela árvore do conhecimento do bem e do mal, And now he finds in this man who was contaminated by the tree of the knowledge of good and evil. ele tem uma tendência de usar a sua lógica, a sua capacidade, em lugar de se obedecer à palavra de Deus. This man has a tendency to use his logic and capacity instead to do the will of God. Eu não sei quantos de vocês estão entendendo o que eu estou falando. I'm not sure how many of you can understand what I am talking Por about. isso Deus olha lá de cima, olha para os filhos do homem para ver se há quem entenda. That's why God looks from above, trying to find if there are any who understand. Espero que essa noite o Senhor dê revelação para vocês. I hope that tonight the Lord may give you revelation. Por exemplo, For instance, você conhece a história de Jó? do you know the history of Job? Não se preocupa que eu não vou falar da história de Jó porque vai ocupar a reunião inteira. Do not worry, I'm not going to talk about it because it's going to take the whole meeting. Mas se alguém leu a história de Jó, você entendeu? But if you read the Job's history, were you able to understand it? Você entendeu porque Jó, que era tão justo, tão reto, que se apartava do mal, íntegro, Do you understand why Job so righteous and he got away from evil? oferecia sacrifícios ao Senhor pela sua família, He offered sacrifices to the Lord for his family, e o Senhor permitiu que a vida dele fosse tão desgraçada. and the Lord allowed his life to Todos- happen so many bad things. Todos os seus filhos morreram. And all his children died, Todos os seus bens foram embora. and all his possessions E não só isso, were ele se gone. acometeu de tumores da cabeça do pé até a ponta dos dedos do pé. Da cabeça até a ponta dos dedos do pé. and he was harmed with tumors all his body, Alguém entendeu isso? all over his body. Por que o Senhor fez isso? Can anyone understand that? Why did God do that? Um homem tão bom, tão He íntegro, was such a reto, good person, apartava-se do righteous. mal. Por que ele passou por tudo isso? Why did he go through all of that? É para você entender. It is for you to understand. Não é pelo lado bem da árvore do conhecimento do bem e do mal. It is not by the tree of the knowledge of good and evil, by the good side of that tree. Como eu disse, eu não vou explicar a história de Jó. As I said, I'm not going to explain Job's history. Quem sabe lendo agora a história de 1 Samuel 15, você consiga entender um pouco. But who knows, maybe reading 1 Samuel 15, you can understand a little better. O povo de Deus pediu um rei. The people of God asked for a king Porque todas as nações tinham um rei. because every nation had a king. Eles também queriam um rei. And they also wanted to Na have a verdade, king. Deus queria governar o seu povo através da sua palavra. And in reality, God wanted to govern his people through his word. Bastava-lhes um profeta. They only needed to have a prophet. Assim como Moisés foi usado para Deus governar o povo de Deus por um bom tempo. Just like Moses was used for God to rule his people for a good time. Mas o povo pediu um rei. But the people asked for a king. Então Deus mandou Samuel a ungir Saul para ser o rei. So God sent Samuel to anoint Saul as king. Olha só o versículo 1 de 1 Samuel 15. Look at verse 1 of 1 Samuel 15. Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir de rei sobre o seu povo e sobre Israel. Samuel also said to Saul, The Lord sent me to anoint you king over his people, over Israel. Sabe qual a primeira coisa que Deus exigiu dele? Do you know what is the first requirement God gave him? Presta bem atenção, não é ele fazer um curso para capacitação. Pay attention to that. It was not for him to go to some course to be more capable, become Mas more ele capable. disse para Saul, para Saul, atenta
pois, agora as palavras do Senhor. No, he told Saul, now therefore heed the voice of the words of the Lord. Agora vocês entendem por que eu li Hebreus 11:3 primeiro. Now you understand why I read Hebrews 11:3. Vou repetir. The first hand. Pela fé, cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus. I'm going to repeat. By faith, we understand that the worlds were framed by the Word of God. A palavra de Deus é que faz a obra de Deus. The Word of God is what does the work of God. Deus não precisa da sua lógica para ajudar Deus. God does not need your logic to help Him. Deus não precisa da sua capacidade para ajudar Deus. God does not need your capacity to help Him. Se você tem capacidade, se o Senhor te deu algum talento, use para atentar às palavras do Senhor. If you have any capacity or gift, use that to heed the voice of the words of the Lord. Temos que concentrar todo o nosso ser, toda a nossa capacidade em atentar às palavras do Senhor. We need to focus all of our being and capacity in hearing the voice of the words of the Lord. Não é assim que fala em Deuteronômio 6? Isn't that what is said in Nós vamos voltar aqui. Deuteronomy Vamos voltar 6? aqui. We're going to go back to 1 Samuel. Aqui, ó. Capítulo 6, versículo 3 de Deuteronômio. Deuteronomy 6, verse 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda. Né? Atenta para quê? Atenta para as minhas palavras. Therefore, hear, O Israel, and be careful to observe it. To observe what? His words. Versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verse 4. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ele é o único Criador, Ele é o único que faz acontecer sua obra. He is the only creator, the only one who can make his work happen. Então, quanto a você, você tem que ouvi-lo. So, for you need to hear him. E amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Então, atentar às palavras do Senhor não é só ouvir como um ouvinte, ouvir uma boa palestra. So to heed the words of the Lord is not just to listen to a workshop. Mas ouvir como aquele que ama o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. But it is to hear as someone who loves the Lord with all his soul, with all his strength. Aí o que acontece, versículo 6. So what happens then? Verse 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. And these words which I command you today shall be in your heart. Não é só ouvir palavras assim como, né, estou aqui ouvindo. It is not just listening to some words. I'm here listening to Mas the ouvir word. com todo o coração. No, it is to listen with all our heart. E gravar, inculcar essa palavra de Deus no coração. And to engrave, to inculcate the word of God in our hearts. Porque a palavra, né, em seguida, versículo 7, fala de inculcar essa palavra nos teus filhos. Verse 7 says, you shall teach them diligently to your children. Porque Or inculcate in your children. em português tem uma palavra inculcar, que é gravar a palavra no coração. Because the Portuguese translation uses the word to inculcate, which means to engrave the word in the heart. E nós precisamos, irmãos, de não só ouvir a palavra, como se ouve, né, a sua mãe fala, filho, leva um agasalho que vai fazer frio hoje. And dear brothers and sisters, we need to listen to the word, not just like someone, a kids listening to the mom saying, son, take your jacket.
E você vai falar, mãe, mas todo dia você fala a mesma coisa. Eu já sei, já sei. And then you will tell your mom, you tell me this every day. I know it. Você não tem essa atitude às vezes? Don't you have this attitude Acha sometimes? sua mãe demais, fica aí, né, caducando sempre, né? You think your mom is saying things too many times, the same Mas nós thing. temos que saber que a palavra de Deus faz a obra. But we must know that the Word of God does the work. Você quer que a palavra de Deus faça a obra em você, você precisa inculcar essa palavra. If you want the Word of God to do the work in you, you must inculcate this Não word. é a sua capacidade que vai fazer a obra de It is Deus. not your capacity that will do the work of God. Eu sou especialista nisso, eu sou especialista naquilo. Oh, I am a specialist in doing this or doing that. Deus não quer usar essa capacidade sua inatura. God does not want to do that, this raw specialty of yours. Deus quer que você atenta às palavras do Senhor. God wants you to heed the words of the Lord. Voltamos para 1 Samuel 15. Let's go back to 1 Samuel 15. O Senhor então deu a primeira tarefa para Saul. Você vai lutar contra Amaleque e você vai matar todos, inclusive ovelhas e rebanhos. The Lord then gave the first task to Saul. You will fight against Amalek and you will exterminate them all. Porque Amaleque representa a carne. Because Amalek represents the flesh. Deus não quer que você use o lado bom da sua carne. God does not want you to use the good side of your flesh. Tem que destruir toda a carne. You must destroy all of your flesh. Não, mas Senhor, essa parte da minha capacidade pode ajudar Deus. No, Lord, this part of my capacity can help God. Os meus talentos naturais podem ser úteis na obra de Deus. My natural gifts can be very useful to the work of God. Não, Deus quer destruir todo. No, God wants to destroy them all. Então, Deus quer que a gente só atente às palavras do Senhor. God wants us only to heed His words. Essa era a primeira tarefa tão simples. That was Destrói tudo. the first task, so simple. Destroy everything. Versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a sul e até defronte do Egito. Verse 7. And Saul attacked the Amalekites from Havilah all the way to Shur, which is east of Egypt. Até aqui ele cumpriu o que Deus mandou. Up to this point, he accomplished what God told him. Mas versículo 8, tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. The verse 8 says, he also took Agag, king of the Amalekites, alive, and utterly destroyed all the people with the edge of the sword. Ele preservou a vida do rei dos He amalequitas, Agag. preserved the life of the king of the Amalekites, Agag. Por quê? Por quê? Why? Why did he Você do tem que that? saber que nos tempos antigos não tinha escolas, não tinha lugares para você aprender especialidades, né? Não tinha lugares que você possa adquirir mais cultura, mais sabedoria. You must understand that in the old times there were no schools that we could learn specialties and things like that and more culture. Então os reis, quando conquistavam terras, eles pegavam os sábios do reino, até os reis, né, mais capazes para se tornar um grupo de conselheiros. So the kings, when they conquered other lands, they would gather the wise people from that land, even other kings. Vocês jovens já leram a história de Daniel? You, the young ones, have you read the story of Daniel? Quando o rei da Babilônia levou cativo o povo, ele selecionou os jovens mais sábios When the no king meio dos judeus. of Babylon, he brought into captivity the people of Israel to Babylon. He picked the wise young ones, Os mais sábios, os mais capazes, those who were more capable, para prepará-los para assumirem o comando do reino. and why? So they could be prepared to support the ruling of the Então, kingdom. provavelmente, o rei Agag era um homem muito culto, muito capaz, né? Poderia ser excelente conselheiro. So most likely, the
King Agag was very capable and he could provide counsel. E versículo 9 diz assim: e Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e o dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Verse 9 says, but Saul and the people spared Agag and the best of the sheep, the oxen, the fatlings, the lambs, and all that was good, and were unwilling to utterly destroy them. But everything despised and worthless that they utterly destroyed. Vocês perceberam aqui? Eles avaliaram na sua própria lógica o que é bom e o que é vil, o que é desprezível. Do you realize here that they evaluated according to their own logic what was good from what was despised and worthless? O que é bom pouparam, o que é vil, o que é desprezível mataram. They spared what was good and what was despised and worthless they destroyed. Deus não falou para Saul avaliar. God did not tell Saul to evaluate Deus anything. falou para Saul atentar às suas palavras. God told Saul to heed the voice of his words. Nesses 20 séculos da história da igreja, Throughout these 20 centuries of church history, a grande parte da degradação da igreja, the majority of the church's degradation, os homens da igreja fazem o que eles acham melhor. people in the church, they do what they think is best. Não confiam na palavra do Senhor. They do not trust in the word of the Não Lord. são fiéis, não são fiéis à palavra do Senhor. They are not faithful to the word of the Lord. Usam a sua lógica, a sua capacidade para ajudar Deus. They use their logic and capacity to help God. O Espírito de Deus não tem liberdade para fazer. And the Spirit of God has no freedom to do things. Por isso, essa tarde, essa noite, eu quero que você reflita. That's why in this afternoon and evening I want you to think about it. Deus quer ver se há quem entenda agora nessa geração. God wants to see if there are any who understand right now in this generation. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Verse 10 says, Now the word of the Lord came to Samuel, saying, arrependo-me de haver constituído Saul rei, I greatly regret that I have set up Saul as king, porque deixou de me seguir. for he has turned back from following me. Por onde deixou de seguir o Senhor? Where did that happen that he turned back from following the Lord? Pela sua própria avaliação, By his own evaluation, pela sua própria capacidade de julgar o que é bom, o que é ruim. by his own capacity to judge between what is good Deus and não falou evil. para você julgar. God did not tell you to judge, Deus falou para você atentar a palavra do Senhor. but God told you to heed the word of the Vocês Lord. entenderam qual é o nosso problema? Do you realize what our problem is? Nós somos os trabalhadores da última hora. We are the workers of the last hour. Se nós continuarmos a fazendo o que nós achamos que é melhor, nós vamos atrasar a obra do If Senhor. we continue doing what we think it's best, we will damage the Lord's work. We Vamos delay the Lord's work. deixar de seguir o Senhor. We will turn back from following the O Lord. que é deixar de seguir o Senhor? What is it to turn back from following the Lord? Deixar de seguir a palavra. It is to turn back from following the word. E quando você deixa de seguir o Senhor, você não executa as suas palavras. And when you turn back from following the Lord, you do not perform his words. Quando Deus quer que você atente a sua palavra, é para você seguir o Senhor. When God wants you to heed his words, it's for you to follow the Lord. Seguir o Senhor não é seguir a sua lógica. And to follow the Lord is not to follow your logic. Não é seguir a sua capacidade, o seu talento, o seu julgamento. It is not to follow your capacity, your gift, your judgment. Seguir a palavra é seguir a palavra, ponto final. To follow the word is to follow the word. Em 2017 para cá,
from 2017 quando nós entendemos isso, and moving forward, when we realize that, a obra deu um salto. the word of the Lord made a leap, a big jump, A comportagem dinâmica veio. and dynamic reporting came in, Os comportores estão aí fazendo a obra de Deus acontecer. and the co-partners are there doing the Lord's work. Conforme Deus nos deu a profecia de Salmo 110:3 em 2020, And as the Lord gave us the prophecy in Psalms 110:3 in 2020, os adolescentes choveram como gota de orvalho e caíram do we céu. had the rain of teenagers coming as the dews of the drops of the dew. E o Senhor nos deu também os jovens, os capitães, as tropas e até os intendentes se associaram a essa obra. And the Lord gave us the young ones, the troops and the young ones, the captains and even the senior ones, the senior stewards. Nós temos hoje o TCI para fazer a obra de Deus. Today we have TCS to do the Lord's work. Tudo graças a atentar às palavras do Senhor. And all of that because we were heeding the word of the Lord. Não fazemos aquilo que nós achamos melhor. We're not doing what we think it's best. Nós ouvimos atentamente a palavra do Senhor, We listen to the word of the Lord diligently. seguimos a sua palavra We follow his words. e executamos as suas palavras. And we perform his command. Não his somos commandments. aqueles que ouvem só para adquirir conhecimento bíblico. We're not just those who listen to the word to gain more biblical knowledge. Nós ouvimos a palavra, seguimos o Senhor, executamos. We heed the word, we follow the Lord, and we perform it. Vamos para a rua pregar We evangelho. go out to the streets to preach the gospel. Aí, para encurtar, preciso terminar. To make it short, I need to conclude it. Vamos lá para o versículo 22. Let's go to verse 22. Porém Samuel disse para Saul: So Samuel said, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Porque Samuel argumentou com Samuel, Saul argumentou com Samuel, mas o melhor do rebanho é para sacrificar-se ao Senhor. Because Saul told Samuel that the best of the flock was to make sacrifices to the Lord. Você pode ter 1000 argumentos, puxa, eu fiz isso porque é melhor para a igreja, é melhor para o Senhor. You may have 1,000 arguments, reasons. I did this because of the Lord of the church. Então o Senhor vai falar, Senhor, eu tenho tanto prazer em que você faça tudo isso, Then- ou mais do que você obedeça a palavra? Then the Lord will tell you, do I have as great delight that you do all of that as in obeying the word? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Behold, to obey is better than sacrifice, Atender é melhor do que a gordura dos and to carneiros. heed than the fat of rams. Melhor do que você pode oferecer pela sua capacidade. It's better than what you can offer through your capacity. Deus só quer sua obediência. God only wants your obedience. Porque quem tem capacidade de fazer é o poder do Espírito. Because he who has the ability to do so is the power of the É Spirit. muito superior à capacidade humana. It is much more superior than human capacity. Ele pode fazer sinais, milagres e prodígios. He can do signs, miracles, and wonders. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. For rebellion is as the sin of witchcraft. E a obstinação é como a idolatria, culto a ídolos do lar. And stubbornness is as iniquity and idolatry. Visto que rejeitasse a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas rei. Because you have rejected the word of the Lord, he also has rejected you from being king. Irmãos, nós não podemos mais rejeitar a palavra do Senhor. Brothers and sisters, we should no longer reject the word of the Lord. Você vai falar, mas eu não sou daqueles que rejeitam a palavra do Senhor. You will say, but I am not of those who reject the word of Mas the se você Lord. não atenta totalmente à palavra do Senhor, But if you do not heed completely to se você, the voice of the se Lord, the você word of the não Lord, obedece toda a palavra do Senhor, if you do not obey all the word of the Lord, você ainda age
e faz aquilo que você acha melhor, and you're still doing what you think it's best, mesmo que atenta parcialmente à palavra do Senhor, even if you heed partially to the word of the Lord, para Deus você não obedece à palavra do Senhor. to the Lord you do not obey His word. Por isso, irmãos, vamos aprender com nossos adolescentes. That's why, saints, let's learn from our teenagers. Eles têm menos capacidade do que nós, os homens mais maduros. They have less capacity than us, more mature men. Eles têm, quem sabe, menos conhecimento bíblico do que nós. Perhaps they have less biblical knowledge than we have, Menos experiências. less experiences. Mas a simplicidade que eles têm para com a palavra do Senhor But the simplicity that they have towards the word of the Lord, e a obediência que eles têm com a palavra do Senhor and the obedience that they have towards the word of the Lord, tem trazido a bênção sobre eles. has brought blessing upon them. A energia da vida está com eles. And the energy of life is with them. Com a simplicidade deles, eles conseguem trazer muitos outros adolescentes, convém ver. With their simplicity, they can bring many more teenagers with the come and see. Não é pelo poder deles, It is not by their power, pelo poder do Espírito na palavra. but it is through the power of the Spirit, through the Word. Então isso é uma lição para toda a igreja aprender. So this is a lesson for the whole church to learn. Vamos atentar diligentemente às palavras do Senhor. Let's heed diligently to the Word of the Lord. Vamos seguir o Senhor sem usar a nossa capacidade, a nossa lógica. Let's follow the Lord without using our capacity or logic. Vamos executar conforme a palavra do Senhor, do jeito que Ele falou. Let's perform according to the commandments of the Lord as He spoke. E vamos obedecer totalmente à palavra do Senhor, não usar a nossa própria avaliação. And let's obey the word of the Lord, not according to our own evaluation. O Senhor pode usar esses poucos anos que restam, fazer a sua obra de Deus concluir. The Lord can make through this few years that remain His work to be accomplished. Você acredita nisso? Do you believe in that? É por isso que a gente está aqui. That is why we are here for. Nós que viajamos de longe para dar essa palavra, We who traveled from afar to give this word. porque nós cremos que aqui tem umas pessoas que eu posso chamar de Sião aqui no Norte América. It is because we believe that over here there are those who are Zion in North America. Não são mais capazes que os outros, They are not more capable than others, mas eles amam a palavra do Senhor. but they love the word of the Lord. Creem na palavra do Senhor. They believe in the word of the Lord. Seguem o Senhor, They are following the Lord. porque em Mateus 16:24 diz: Because in Matthew 16:24 se says, alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue if anyone wants to come after me, let him deny e himself. tome a sua cruz e siga-me. Take up his cross and follow me. Então, seguir o Senhor não é usar mais a sua lógica humana. So therefore, to follow the Lord is not to use your human logic. A sua lógica humana, como o velho homem, está crucificado ali com Cristo. Your human logic is as the old man is crucified with Christ. Tome a sua cruz e siga ao Senhor. Take up your cross and follow the Lord. Então, são esses que o Senhor precisa para que se obedeça a sua palavra, So these are those that the Lord need to obey His word. para que o Espírito de Deus tenha liberdade aqui no Norte América fazer a obra do Senhor. Na That the Norte América. Spirit may have freedom to do the work of the Lord in North America, Ainda que sejamos poucos, even if we are only a few. como 318 homens de Abraão, nascidos em casa. Just like the 318 men in Abraham's house, Nós podemos vencer exército numeroso de 4 reis. we can overcome that a large army of 4 kings. Vamos trazer o Senhor de volta, Let's bring the Lord back, obedecendo a sua palavra. obeying His word. Amém. Jesus é o Senhor. Amen. Jesus is Lord.